Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado que começa agora. Política sobre alfabetização de crianças será analisada pelo Senado. Comissão vota a obrigatoriedade do bafômetro e prisão em flagrante de motoristas alcoolizados. Senado passa a utilizar inteligência artificial para simplificar textos legislativos. Boa noite. Quem dirigir alcoolizado ou sob influência de outras drogas poderá ser obrigado a fazer teste em caso de fiscalização ou de acidente de trânsito. O projeto, que também considera crime inafiançável esse tipo de homicídio, poderá seguir diretamente para a análise dos deputados, caso passe pela CCJ. Repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar o motorista envolvido em acidente a se submeter a teste, exame clínico ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool ou outras drogas e ainda prevê nessas situações a prisão em flagrante do condutor, mesmo que ele preste pronto e integral socorro à vítima. O senador, que já atuou como delegado, explicou por que propõe a mudança na legislação. Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto de prisão em flagrante, então todos ficam, se recusam a submeter ao teste. O que o projeto faz é que em estado flagrancial ele vai ser preso em flagrante. Aí o juiz, na audiência de custódia, é que vai avaliar se ele vai manter a prisão em flagrante ou se ele vai converter a prisão em flagrante preventivo. Aprovada na Comissão de Segurança Pública recentemente, a proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que ressaltou as estatísticas sobre mortes no trânsito e a relação com o ato de beber e dirigir. O senador Hamilton Mourão destacou a iniciativa das Forças Armadas de oferecer alistamento feminino voluntário neste ano. Mais de 7 mil jovens se inscreveram nos primeiros dias de janeiro. Segundo o Ministério da Defesa, as aprovadas na seleção vão servir por 1 ano, permanência que poderá se estender por até 8 anos às tropas. Os detalhes com a repórter Érica Christian. Pela primeira vez, as Forças Armadas vão fazer o alistamento feminino voluntário. Entre janeiro e o final de junho, as jovens que completarem 18 anos poderão se inscrever. Elas vão ser submetidas a uma seleção geral e a uma complementar com entrevista, exames médicos e testes físicos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reforçou que hoje as forças contam com 37 mil mulheres que ingressaram como oficiais por meio de concurso público e explicou que as recrutas não vão para a área combatente, que exige concurso específico. Obviamente irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde obviamente as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior. Serão oferecidas 1.465 vagas para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. Com o ingresso em março ou agosto de 2026, as selecionadas vão ocupar a graduação de soldado ou de marinheiro recruta com os mesmos direitos e deveres dos homens, pelo período de 1 ano, prorrogável por até 8 anos. O Senado vai analisar uma proposta que torna permanente a política de alfabetização de crianças na idade certa. Chamado de Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o programa tem ênfase na alfabetização de todas as crianças até o fim do 2º ano, e em especial as afetadas pela pandemia. Repórter Marcela Cunha. O projeto institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para torná-lo uma política permanente de Estado. A política pública foi instituída pelo atual governo em 2023 para incentivar a alfabetização de crianças na idade certa, por meio de ações em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental.
A vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que apenas ao se tornar lei é possível garantir a prioridade que o assunto requer. Não deve se limitar a políticas temporárias. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. O programa também busca a recomposição da aprendizagem de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, para amenizar o impacto da pandemia. O projeto foi apresentado pela Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, como parte do relatório que analisa a Política Nacional de Alfabetização. Mais garantias para a contratação de seguro para serviços. É o que promete uma iniciativa aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. Quem traz mais informações é o repórter Bruno Lourenço. Um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos quer dar mais garantias ao contratante de um serviço de que o seguro apresentado pelo fornecedor é adequado. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, explicou que o cliente poderá verificar facilmente se o prestador de serviço em questão é contratante de seguro e qual a cobertura oferecida. A partir do documento comprobatório do contrato de seguro fornecido pelo prestador de serviço ao terceiro interessado, a ele é franqueada a possibilidade de compulsar pela internet o sistema de registro homologado pelo SUSEP, a fim de comprovar a vigência, o conteúdo e a autenticidade do referido contrato. De autoria do senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, o projeto seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Já a Comissão de Direitos Humanos pode analisar a obrigatoriedade de o poder público difundir mensagens sobre decisões do Judiciário relacionadas à proteção e defesa de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, e vítimas de preconceito racial. Hoje a lei trata da divulgação em contra-cheques de servidores, em emissoras públicas de rádio e TV e em peças publicitárias de conteúdo referente a direitos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Repórter Alexandre Campos. Já aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital, o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, amplia o rol de abordagens relacionadas aos direitos humanos e fundamentais a serem difundidas por órgãos públicos. Na leitura do relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Comunicação e Direito Digital, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a atualização da lei é uma resposta do Estado às pessoas que têm aversão à diversidade. Segundo ele, enfrentar esse problema por meio da educação pode representar a regressão de mentes intolerantes, que já não encontram espaço numa sociedade democrática. Ora, ninguém em sã consciência ousará dizer que no Brasil estão superados o racismo e as discriminações contra a pessoa com deficiência e contra a população LGBTQIA+. Pelo contrário, a vivência diária do debate público permite constatar que continuam vivas e resistentes nefastas manifestações de racismo, de capacitismo, de homofobia e transfobia. Essas discriminações se revestem frequentemente de caráter recreativo, o que é muito preocupante. A ascensão das redes sociais deu ainda mais voz e engajamento aos intolerantes. O projeto aguarda a definição de relator na Comissão de Direitos Humanos. O Senado Federal lançou uma ferramenta chamada Senado Explica, que tem o objetivo de facilitar o entendimento e tornar mais compreensível o conteúdo das propostas em tramitação na Casa. O presidente Rodrigo Pacheco esclareceu que o processo legislativo, por sua própria natureza, tem expressões e termos que são de difícil compreensão para a maioria dos brasileiros. Segundo ele, a inteligência artificial fará uma tradução da linguagem legislativa para uma linguagem mais simplificada e de fácil acesso para a população. Pacheco ressaltou ainda que a nova ferramenta promove a inclusão social. No Brasil, onde a desigualdade educacional é uma realidade persistente, uma ferramenta que torna os textos legislativos compreensíveis para todos desempenha um papel fundamental na inclusão social. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Hoje, 8 de janeiro de 2025. PIB cresce e reduz carga tributária em 2023 para o menor nível desde 2020. Nova carteira de identidade já alcança 17 milhões de brasileiros. Dona do Facebook e Instagram encerrará a verificação de fatos e adotará novas políticas globais. Ministério da Saúde publica recursos para complementar piso da enfermagem em dezembro. Eu sou Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A carga tributária do Brasil caiu para 32,11% do PIB em 2023, menor índice desde 2020, impulsionada pela expansão econômica de 3,2% no ano. A divisão da arrecadação ficou assim: 67,8% dos tributos foram recolhidos pelo governo federal, 24,9% pelos estados e 7,2% pelos municípios. A principal fonte de tributos foram impostos sobre bens e serviços, representando 39,2% da carga tributária. Apesar disso, o Brasil segue com a maior carga tributária da América Latina e acima de países como Estados Unidos e Coreia do Sul, mas inferior a economias europeias como França e Alemanha. Destaque também para a tributação sobre consumo, que impacta mais os pobres, enquanto os tributos sobre renda e propriedade continuam abaixo da média de países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, tema que vem sendo abordado pelo governo federal para promover maior equilíbrio tributário. Filmes nacionais atraem mais de 12 milhões de espectadores em 2024. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Os filmes nacionais foram responsáveis por 10,1% do público pagante nos cinemas em 2024, segundo a Agência Nacional do Cinema, Ancine. Das 125 milhões de pessoas que frequentaram as salas de cinema ao longo do ano, 12,5 milhões assistiram a produções brasileiras. Apesar de o número ainda estar 13% abaixo da média registrada antes da pandemia, o resultado é mais que 3 vezes superior ao percentual de espectadores entre 2021 e 2023. O crescimento foi impulsionado por títulos de destaque, como Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que atraiu 2,9 milhões de espectadores, sendo o 6º filme mais assistido do ano. Outros sucessos incluem Os Farofeiros, Minha Irmã e Eu e Nosso Lar 2. O desempenho reflete o fortalecimento da indústria cinematográfica nacional e a boa recepção do público às produções locais. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Carteira de Identidade Nacional, lançada em janeiro de 2024, já foi emitida para mais de 17 milhões de brasileiros e promete reduzir fraudes e golpes com avanços na segurança e autenticidade. Segundo o Ministério da Gestão e Inovação, o objetivo é atingir a marca de 130 milhões de emissões até 2026, o equivalente a 2/3 da população do país. A validade do novo documento varia conforme a idade: 5 anos para menores de 12 anos, 10 anos para pessoas entre 12 e 60 anos e validade indeterminada para maiores de 60 anos. A carteira pode ser negada ou invalidada em casos de alteração de dados, danos físicos que comprometam sua autenticidade, mudanças significativas de características físicas ou assinatura do titular. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A Meta, dona do Facebook e Instagram, anunciou mudanças drásticas em suas políticas de moderação de conteúdo, incluindo o fim do programa de verificação de fatos por terceiros. As plataformas adotarão notas de comunidade, modelo semelhante ao usado no X, antigo Twitter, permitindo que os próprios usuários adicionem correções aos conteúdos. A moderação agora será focada em violações legais e graves, enquanto conteúdos de menor gravidade dependerão de denúncias antes de qualquer ação
comunicação. Além disso, as plataformas voltarão a recomendar mais conteúdos políticos. A decisão gerou reações de entidades globais de verificação de fatos e governos preocupados com o impacto nas regulamentações sobre fake news e discurso de ódio. A nova política entra em vigor nos próximos meses. Bolsa Família reduz casos e mortes por tuberculose no Brasil, revela estudo internacional. José Carlos Andrade traz mais informações. Um estudo publicado na revista científica Nature Medicine revelou o impacto do programa Bolsa Família na redução da incidência e da mortalidade por tuberculose no Brasil. A pesquisa analisou dados de mais de 54 milhões de brasileiros entre 2004 e 2015. Desse contingente, 24 milhões de pessoas eram beneficiadas pelo programa social. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, um dos responsáveis pelo estudo, a redução nos casos e mortes superou a marca dos 50% nos grupos extremamente pobres e ultrapassou os 60% entre os povos indígenas. A pesquisa, que utilizou dados do Cadastro Único, CadÚnico, focou em brasileiros com renda per capita de R$ 218 mensais. Para os autores da pesquisa, o Bolsa Família contribui para a redução da doença infecciosa ao melhorar as condições de vida dos beneficiários. Entre os fatores apontados como essenciais estão a alimentação adequada e as melhores condições de moradia, além do acesso à saúde e à educação. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Um estudo global revelou que o consumo de bebidas adoçadas, como refrigerantes e sucos industrializados, foi responsável por mais de 330 mil mortes e milhões de novos casos de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares em 2020. Segundo a pesquisa, essas bebidas causaram mais de 2 milhões de casos de diabetes tipo 2 e mais de 1 milhão de doenças cardiovasculares no mundo. A América Latina lidera os números com 24,4% dos diagnósticos de diabetes e 11,3% das doenças cardiovasculares relacionadas ao consumo dessas bebidas. O consumo médio da região foi de 248 gramas por semana. Especialistas destacam que o alto teor de açúcar nos produtos contribui para a obesidade, hipertensão e aumento da gordura visceral, fatores que impulsionam doenças crônicas. Mesmo refrigerantes zero, que usam adoçantes artificiais, podem afetar o metabolismo e a saciedade. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Piso da enfermagem. Estados e municípios recebem mais de 236 milhões de reais referentes a dezembro de 2024. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Os recursos complementares para o pagamento do piso da enfermagem referentes ao mês de dezembro já estão disponíveis para consulta. Os valores constam em portaria publicada pelo Ministério da Saúde. O total a ser transferido é superior a 236 milhões de reais entre valores destinados à execução municipal e estadual. Municípios como Santana, no Amapá, e São Miguel dos Campos, em Alagoas, receberão mais de 500 mil reais cada. Para Vitória da Conquista, na Bahia, e Barbalha, no Ceará, a previsão é que sejam destinados mais de 1 milhão de reais. Os recursos são repassados mensalmente e destinados aos entes federados para que possam complementar o pagamento do piso de profissionais da categoria. O advogado especialista em direito médico, Josenir Teixeira, orienta que haja uma fiscalização efetiva de modo a garantir que a destinação dos recursos esteja sendo feita de maneira adequada. Os profissionais da enfermagem devem ficar atentos, acompanhar o repasse que os municípios irão receber, para que os municípios efetivamente repassem os valores às suas empregadoras, para que finalmente as suas empregadoras paguem os valores dentro da folha de pagamento. Então, mais uma etapa aí do cumprimento da lei, e vamos ver se realmente esses valores repassados pela União serão suficientes. Desta vez, o maior valor foi destinado à Bahia, entre valores para a execução estadual e municipal. Ao todo, a unidade da federação conta com mais de 71 milhões de reais. Na sequência, aparece Ceará, com cerca de 41 milhões de reais, entre valores de execução estadual e municipal. O Ministério da Saúde também publicou uma portaria em 14 de junho do ano passado para acerto de contas de entes federados. Serão repassados cerca de 172
milhões de reais a 1.626 municípios e 10 estados referentes a parcelas de maio a agosto de 2023. Reportagem Marquesan Araújo. O Brasil registrou em 2024 o maior número de turistas estrangeiros de sua história, com 6 milhões e 650 mil visitantes, um aumento de 12,6% em relação a 2023. Em dezembro, o país recebeu 690 mil turistas internacionais, consolidando o terceiro melhor resultado para o mês na série histórica. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul foram os estados mais visitados, enquanto Roraima, Santa Catarina e Bahia apresentaram os maiores crescimentos proporcionais. Entre os visitantes, os argentinos lideram, seguidos por turistas dos Estados Unidos e Chile. A expectativa para 2025 é superar 8 milhões de visitantes. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Ao citar o primeiro alistamento feminino voluntário das Forças Armadas, senador explica que as recrutas não vão para a área combatente. Irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde obviamente as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior. Comissão aprova a criação de um cadastro nacional de obras públicas. Eu sou Ricardo Nacaoca e este é o Boletim.leg. Senador destaca o primeiro alistamento feminino voluntário das Forças Armadas, mas explica que as recrutas não vão atuar na área combatente, que exige um concurso específico. Repórter Érica Christian. Pela primeira vez, as Forças Armadas vão fazer o alistamento feminino voluntário. Entre janeiro e o final de junho, as jovens que completarem 18 anos poderão se inscrever. Elas vão ser submetidas a uma seleção geral e a uma complementar com entrevista, exames médicos e testes físicos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reforçou que hoje as forças contam com 37 mil mulheres que ingressaram como oficiais por meio de concurso público e explicou que as recrutas não vão para a área combatente, que exige concurso específico. Obviamente irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde obviamente as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior. Serão oferecidas 1.465 vagas para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. Como general, Hamilton Mourão lembrou que a Academia Militar das Agulhas Negras, a Universidade do Exército Brasileiro, se preparou para receber as primeiras oficiais em 2022. Levamos 4 anos preparando a academia para receber as mulheres, porque houve testes com o equipamento, que o equipamento masculino ele não é igual ao equipamento feminino, por causa do próprio corpo da mulher. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação de um cadastro de obras e serviços públicos custeados com recursos federais. Repórter Bruno Lourenço. A proposta de criação de um cadastro informatizado de obras e serviços executados com recursos federais é do ex-senador por Alagoas, Rodrigo Cunha, que revelou números discrepantes quando foi acompanhar a construção de creches em seu estado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação dizia uma coisa, o Tribunal de Contas da União outra e a Caixa Econômica Federal tinha informação diferente do que foi encontrado nas visitas presenciais. Por isso, Rodrigo Cunha defendeu um registro informatizado e centralizado dessas obras. O relator, senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, concorda com a iniciativa. Fundamental para que a sociedade tenha garantia de que pode acompanhar com transparência as obras em execução, com recursos públicos, justifica plenamente a aprovação do projeto em análise. O cadastro de acesso público irrestrito na internet deverá ter informações sobre custo, prazos, geolocalização, responsáveis e imagens que permitam o acompanhamento da execução das obras ou serviços. Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
A Comissão de Constituição e Justiça poderá votar o projeto que torna obrigatório o teste do bafômetro. Repórter Janaína Araújo. A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para obrigar o motorista envolvido em acidente a se submeter a teste, exame clínico ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. A proposta do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, torna inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool ou outras drogas e ainda prevê nessas situações a prisão em flagrante do condutor, mesmo que ele preste pronto e integral socorro à vítima. O senador, que já atuou como delegado, explicou por que propõe a mudança na legislação. Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto de prisão em flagrante, então todos ficam, se recusam a submeter ao teste. O que o projeto faz é que em estado flagrancial, ele vai ser preso em flagrante. Aí o juiz, na audiência de custódia, é que vai avaliar se ele vai manter a prisão em flagrante ou se ele vai converter a prisão em flagrante preventivo. Aprovada na Comissão de Segurança Pública recentemente, a proposta recebeu parecer favorável do relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que ressaltou as estatísticas sobre mortes no trânsito e a relação com o ato de beber e dirigir. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Pela primeira vez, as Forças Armadas vão fazer o alistamento feminino voluntário. Entre janeiro e o final de junho, as jovens que completarem 18 anos poderão se inscrever de forma online ou presencial numa junta de serviço militar em alguns estados. As candidatas, então, serão submetidas a uma seleção geral e a uma complementar, que inclui entrevista, exames médicos e testes físicos. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, reforçou que hoje o Exército, Marinha e a Aeronáutica contam com 37 mil mulheres que ingressaram como oficiais por meio de concurso público. E citou que outros países como a Noruega, Suécia, Coreia do Norte e Israel têm serviço militar feminino obrigatório. Hamilton Mourão explicou que as recrutas não vão para a área combatente, que exige um concurso específico. No caso particular do Exército, que é o grande receptor do serviço militar obrigatório, a partir do ano de 2022, temos oficiais graduados pela Academia Militar das Agulhas Negras. E agora, então, abriu-se essa oportunidade para moças na idade aí de 18, 19 anos se apresentarem como voluntárias e, obviamente, irão servir nos contingentes, como a gente chama, que são os hospitais, quartéis generais, e não no corpo de tropa, onde, obviamente, as condições são outras e ainda não temos até as instalações adequadas para ter um efetivo maior. Serão oferecidas 1.465 vagas para o Exército, 300 para a Aeronáutica e 155 para a Marinha. As candidatas do primeiro alistamento feminino poderão escolher a força que desejam ingressar, mas serão consideradas a disponibilidade de vagas, a aptidão da candidata e a especificidade exigida por cada uma das forças. Como general, Hamilton Mourão lembrou que a Academia Militar das Agulhas Negras, uma espécie de universidade do Exército Brasileiro que forma oficiais de carreira, teve que se preparar recentemente para receber as futuras comandantes. O relato que eu vi na Academia Militar, que nós levamos 4 anos preparando a academia para receber as mulheres, porque obra, como estou te falando, banheiro, houve testes com o equipamento, que o equipamento masculino ele não é igual ao equipamento feminino, por causa do próprio corpo da mulher. Então ele tem que se moldar melhor. Não adianta eu pegar um colete tático pesado e jogar numa mulher, por causa da questão do corpo dela. Não é nem a questão do peso, a própria questão dinâmica dela. Então tudo isso foi testado para quando elas incorporassem ter o mínimo de problema possível. Segundo o Ministério da Defesa, uma vez incorporadas, as mulheres vão ocupar a graduação de soldado no Exército e Aeronáutica ou de marinheiro recruta na Marinha, com os mesmos direitos e deveres dos homens. As selecionadas vão integrar as forças em março ou agosto de 2026 para um serviço militar de 12 meses com prorrogação de até 8 anos.
Da Rádio Senado, Érica Christian. O projeto institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, para torná-lo uma política permanente de Estado. A política pública foi instituída pelo atual governo em 2023 para incentivar a alfabetização de crianças na idade certa, por meio de ações em colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental. O domínio da leitura e da escrita é considerado o alicerce sobre o qual se assentarão os demais conhecimentos. Por isso é esperado que, por volta dos 7 ou 8 anos, as crianças já dominem essa habilidade, fundamental para a continuidade consistente da aprendizagem em cada etapa educacional. A vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que apenas ao se tornar lei é possível garantir a prioridade que o assunto requer. Se queremos que essa política se torne uma política de Estado e não do governo atual, nós temos que transformar isso aqui em projeto de lei. Não deve se limitar a políticas temporárias. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, futuros cidadãos e cidadãs, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. O programa também busca a recomposição da aprendizagem de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais do ensino fundamental, para amenizar o impacto da pandemia. Dados do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, mostram que o número de crianças com nível de proficiência abaixo do esperado em alfabetização mais que dobrou em 2021, quando foram aplicados os testes aos estudantes do segundo ano do ensino fundamental. O MEC propôs como meta para 2023 recuperar o patamar anterior à pandemia de Covid-19, como lembrou Zenaide. Este cenário alarmante ainda não foi totalmente resolvido, tendo em vista que em 2023, somente 56% dos estudantes atingiram ou superaram o padrão mínimo esperado. A pandemia de Covid-19 impactou profundamente o ciclo de alfabetização no Brasil, não sendo exagero afirmar que essa etapa do processo educacional foi a mais afetada pelo fechamento das escolas brasileiras. O projeto foi apresentado pela Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, como parte do relatório que analisa a Política Nacional de Alfabetização. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. A Comissão de Educação deve iniciar este ano a análise de um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que cria no calendário do país a Semana Nacional de Educação Cidadã. O objetivo da proposta é formar uma sociedade consciente e participativa, por meio de palestras, oficinas, debates, concursos de redação e outras atividades a serem ofertadas voltadas à educação para a democracia. Pelo texto, anualmente, na segunda semana de agosto, instituições públicas e privadas, secretarias estaduais e municipais de educação, escolas particulares e públicas, universidades e faculdades, bem como entidades de ensino ligadas ao Legislativo e ao Judiciário, deverão promover o debate e a reflexão sobre questões fundamentais para o exercício da cidadania. Assim, na opinião do senador, as pessoas podem melhor compreender o mundo à sua volta nas mais diversas dimensões. Para que a ideia de Jaime Campos saia do papel, o projeto prevê a capacitação de educadores, a parceria entre instituições públicas, privadas e entidades da sociedade civil responsáveis pela educação cidadã e o estímulo à criação de grupos, grêmios e associações destinados à discussão de assuntos relevantes para a sociedade, como ética na política, funcionamento das instituições, respeito à equidade de gênero, raça e etnia, diversidade e inclusão e proteção ao meio ambiente. Um aspecto fundamental deste projeto é sua abordagem suprapartidária, o que garante que a educação para a cidadania não esteja
seja atrelada às ideologias ou aos interesses políticos específicos. O fundamento da nossa iniciativa é a defesa dos princípios universais de uma democracia sólida e perene. Ou assegurar que o tema da cidadania seja tratado de forma imparcial, os projetos promovem uma formação crítica e independente, valorizando a diversidade de ideias e o respeito à divergência. O projeto que trata da criação da Semana Nacional de Educação Cidadã está na Comissão de Educação. Se for aprovado lá, poderá seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Alexandre Campos. Uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula em 2025 foi a que inscreve o nome de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ela foi a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos anticoloniais do Brasil, e teve contribuição fundamental para o financiamento das ações e a comunicação entre os inconfidentes. A proposta que deu origem à lei, apresentada na Câmara dos Deputados, foi votada na Comissão de Educação do Senado sob a relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Ele justificou a importância da homenagem à Inconfidente. A inscrição de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria é uma medida necessária para reconhecer e celebrar a participação feminina em momentos cruciais da formação do Brasil. Sua coragem, liderança e dedicação à causa da liberdade são exemplos inspiradores que merecem ser perpetuados na memória nacional. O relator observou que os esforços de mulheres empenhadas em revelar a participação feminina na história nacional resgataram o legado da Inconfidente, que fazia parte da elite de Vila Rica, atual Ouro Preto, e teve todos os seus bens confiscados pelo governo colonial com o fim do movimento insurgente. Em 1999, a Medalha da Inconfidência foi concedida de forma póstuma a Hipólita Jacinta e, em 2023, seu nome foi inscrito no Panteão da Inconfidência em Ouro Preto. Os nomes das brasileiras e brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção são registrados no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A inscrição é feita por meio de lei após 10 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado. Da Rádio Senado, Janaína Araújo. Fique agora com o Boletim.leg. Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Senado vai analisar proposta que torna permanente política de alfabetização de crianças na idade certa. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens. A Inconfidente Hipólita Jacinta é a mais nova heroína da pátria brasileira. Eu sou Regina Pinheiro e este é o Boletim.leg. O Senado vai analisar uma proposta que torna permanente a política do governo de alfabetização de crianças na idade certa. Repórter Marcela Cunha. O objetivo é assegurar que todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados ao final do segundo ano do ensino fundamental. A vice-presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que apenas ao se tornar lei é possível garantir a prioridade que o assunto requer. Não deve se limitar a políticas temporárias. Compromisso permanente de todos os governos, comunidades escolares e sociedade em geral, em favor do sucesso escolar de nossas crianças e jovens, mediante iniciativas sólidas, articuladas e devidamente avaliadas. O programa também busca a recomposição da aprendizagem de todas as crianças matriculadas nos anos iniciais
sociais do ensino fundamental para amenizar o impacto da pandemia. O projeto foi apresentado pela Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa, da Comissão de Educação, como parte do relatório que analisa a Política Nacional de Alfabetização. A inconfidente Hipólita Jacinta é a mais nova heroína da pátria brasileira. Repórter Janaína Araújo. Uma das primeiras leis sancionadas pelo presidente Lula em 2025 foi a que inscreve o nome de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos heróis e heroínas da pátria. Ela foi a única mulher a participar ativamente da Inconfidência Mineira, um dos primeiros movimentos anticoloniais do Brasil, e teve contribuição fundamental para o financiamento das ações e a comunicação entre os inconfidentes. A proposta que deu origem à lei, apresentada na Câmara dos Deputados, foi votada na Comissão de Educação do Senado sob a relatoria do senador Cid Gomes, do PSB do Ceará. Ele justificou a importância da homenagem à inconfidente. A inscrição de Hipólita Jacinta Teixeira de Melo no livro dos heróis e heroínas da pátria é uma medida necessária para reconhecer e celebrar a participação feminina em momentos cruciais da formação do Brasil. Sua coragem, liderança e dedicação à causa da liberdade são exemplos inspiradores. Os nomes das brasileiras e brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção são registrados no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. A Comissão de Direitos Humanos pode analisar a obrigatoriedade de o poder público difundir mensagens sobre leis e decisões do Judiciário relacionadas à proteção e defesa de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIA+, e vítimas de preconceito racial. Hoje, a lei trata da divulgação em contra-cheques de servidores em emissoras públicas de rádio e TV e em peças publicitárias de conteúdo referente a direitos de crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Repórter Alexandre Campos. Já aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital, o projeto do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, amplia o rol de abordagens relacionadas aos direitos humanos e fundamentais a serem difundidas por órgãos públicos. Na leitura do relatório do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, na Comissão de Comunicação e Direito Digital, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a atualização da lei é uma resposta do Estado às pessoas que têm aversão à diversidade. Segundo ele, enfrentar esse problema por meio da educação pode representar a regressão de mentes intolerantes que já não encontram espaço numa sociedade democrática. Ninguém em sã consciência ousará dizer que no Brasil estão superados o racismo e as discriminações contra a pessoa com deficiência e contra a população LGBTQIA+. Pelo contrário, a vivência diária do debate público permite constatar que continuam vivas e resistentes nefastas manifestações de racismo, de capacitismo, de homofobia e transfobia. Essas discriminações se revestem frequentemente de caráter recreativo, o que é muito preocupante. A ascensão das redes sociais deu ainda mais voz e engajamento aos intolerantes. O projeto aguarda a definição de relator na Comissão de Direitos Humanos. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial desse país. E vocês se lembram que eu disse que esse ano é o ano da colheita. Todo mundo sabe que esse ano é o ano da colheita. Nós vamos colher esse ano tudo que nós plantamos e posso dizer para vocês que a colheita está boa. Está boa. Nós vamos fazer o material para apresentar para o PT, para apresentar para a bancada, para apresentar o povo como todo, o que nós estamos colhendo. Porque tem muita gente que não sabe. Eu aprendi uma vez com um publicitário, ele diz o seguinte: as coisas só vão ser compreendidas quando o assunto que você quiser discutir seja assunto de dentro de baixo. Quando o pessoal estiver discutindo na igreja, no bar, sabe? Aí a coisa pegou. Enquanto não estiver discutindo, significa que as coisas vão pegar.
cheguei aqui com uma boa notícia do Paulo Teixeira, sabe? E eu tenho que escolher a data para poder passar. No mais, Rogério, essa questão do PT. Eu acho que muita gente não sabe o que é o PT. Muita gente não sabe e muita gente que sabe tem uma imagem errada do PT. Eu acho que foi na campanha de 89 que o companheiro Bisol foi comer pequi, e acho que ninguém tinha orientado ele foi do pequi na boca e começou a mastigar. Nós tivemos que ir no pronto-socorro tirar 6 espinhas da língua dele. Então a imagem que o pessoal tem, que não é de Minas Gerais, que não é de Goiás, é uma imagem de que o pequi é uma comida gostosa, mas é uma comida muito delicada. E eu, então, fiquei muito feliz com o projeto de lei, porque a gente vai reviver a história do pequi, mas sobretudo o plantio do pequi e sobretudo melhorar a vida de quem mora no Cerrado brasileiro. Eu quero te dizer que eu quero dar os parabéns a você pelo projeto e acho que muita gente que não conhece pode achar, mas é um projeto de lei que não tem importância. E a gente faz os projetos não para todo mundo gostar, a gente faz um projeto para atender a necessidade das pessoas que vão se beneficiar do projeto. E o pequi, além de ser uma coisa gostosa para se comer, quem comer uma galinhada de pequi vai saber do que eu estou falando. E eu acho que, além disso, é uma forma de renda para muita gente pobre que mora no Cerrado. Então, meus parabéns, querido, meus parabéns. Eu acho que a gente vai funcionar aqui. Eu acho que a palavra tem que ser dada para você ou para o Olavo, que está substituindo o ministro Padilha nesse momento. Obrigado, presidente. Só explicar rapidamente aqui para o senhor. Eu tenho que dizer que é uma honra, né, presidente? Porque justamente nos 15 dias que eu vou substituir o ministro Padilha, o senhor vem me sancionar a lei do pequi. Então, como goiano aqui, eu tenho que saudar isso e exaltar, sem dizer, presidente, eu tenho que dizer isso. É uma honra. Um dia sequer ser ministro do senhor é a honra da minha vida. Então, eu tenho que dizer isso para o senhor. Mas veja, aqui a lei, ela identifica, ela promove a identificação das comunidades tradicionais. Ela proíbe derrubada e uso predatório do terceiro. Ela fomenta a pesquisa, tem muita coisa que produz de fármaco, de óleos, etc. Ela promove o desenvolvimento das comunidades tradicionais. Então, a lei, ela prevê valorização cultural. Tem vários aspectos na lei que foram trabalhados na aplicação dele. O nosso propositor, o deputado Rogério, mas tivemos relatores também, os deputados Zé Silva, Zé Mário Schneider, a senadora Soraya Tronic, o senador Cajuru, o deputado Lafayette, foram relatores desse projeto lá na Câmara do Senado. O deputado Rubens tinha um projeto lá em 2003 também que dialogava com esse projeto do pequi. Então, foi abraçado ali na Câmara do Senado. A ministra Marina ajudou muito na tramitação desse projeto, o ministro Paulo. Então, foi um conjugado aí. E o Mineiro apresentou o projeto de valorização do pequi. Nós, goianos, abraçamos o Mineiro que apresentou esse projeto. Então, tudo isso está no projeto aqui que o senhor está sancionando. Mas eu já passaria, então, a palavra para o deputado propositor, Rogério Correia, para dar uma palavrinha, explicar rapidamente, a gente passa para os ministros para o senhor. Pode ser? O formato que a gente sempre faz. Então, deputado Rogério. Mania da gente, né, de já ir ligando. Presidente, primeiro, as palavras hoje são de agradecimento, né? A gente agradece ao presidente por nos receber aqui e ter a compreensão de sancionar esse projeto de lei. Esse projeto tem, vamos dizer, 2 objetivos. O primeiro é de preservação do Cerrado. A ministra Marina estava me dando o dado que nós temos já este ano, o Cerrado teve uma perda muito menor do que nos anos anteriores. 58%, 48% da queda do desmatamento no Cerrado. Mas ainda, e foi a partir do projeto da governo do senhor, do Ministério do Meio Ambiente, e nós precisamos de ampliar isso.
O Cerrado talvez seja o bioma mais sofrido que nós temos com risco de desmatamento. E esse projeto vai ajudar muito nessa preservação. Então, a gente chama ele de Propiqui. Nós tínhamos um professor Ricardo, da PUC, lá em Minas, ele falava que tinha um livro, tem um livro que chama Piqui, o Rei do Cerrado. Então a gente chama de Propiqui em homenagem também a esse livro dele. Mas o livro não é, mas o projeto não é só o Piqui, os súditos do Piqui também, que são muitos, são dos cerrados, dos nativos. Então esse projeto vai ajudar na preservação do cerrado, essa é a primeira questão. Aqui está a Tina é lá uma sertaneja nossa, que iniciou farinha de piqui, muita coisa, nós já conhecemos lá desde as campanhas de 89 da presidência, lá que a gente já conhece lá de Januário. E ela já mexe com isso há muitos anos. E está ali também a Josi, que é da cooperativa Grande Sertão. Hoje é uma cooperativa que abarca lá quantos municípios? 40 municípios do norte de Minas, com mais de 2.000 famílias atendidas na cooperativa. E elas estavam me explicando que muitas das áreas que antes faziam carvão, com que tinha no Cerrado, hoje esse Cerrado se recuperou e as pessoas vivem do agro-extrativismo. Uma experiência que elas começaram e que nós transformamos em lei em Minas Gerais, uma lei do ano de 2000. Foi que o Rubens Ottoni está dizendo que, a partir desta lei, ele tentou um projeto nacional, a Adriana fez um projeto em Goiás, e nós tínhamos um emenda. Foi sancionado na época pelo governador Itamar Franco. Mas a gente ficou muito parado em Minas, quando o Pimentel entrou, nós conseguimos fazer o próprio aqui, que é o núcleo que existe, toca então os recursos que vêm para a preservação e o segundo objetivo é a geração de renda. Então é muita família que vive do piqui, dos frutos do Cerrado, fazendo essas guloseimas todas que a gente conhece. Hoje nós experimentamos aqui com o companheiro Paracatu, que ajudou a estudar a seleção do projeto, eu falava, não dá, o senhor, porque eles comeram tudo ali. Um pão de queijo com piqui. Eu não tinha experimentado não, mas uma delícia o pão de queijo. Então, através disso, nós estamos descobrindo no Baru muitas outras substâncias que são medicinais, e farmacêuticos também. Então, eu acho que com isso nós vamos poder alagar muitas famílias para ganhar uma vida digna e, ao mesmo tempo, preservar o nosso sertão, o nosso cerrado. Então, acho que esses eram os objetivos. Né? Para a aprovação dele, nós contamos aí, é importante falar, com os relatores, lá na Câmara, os relatores que são também ligados mais ao agronegócio. Eu pedi que eles relatassem para quebrar a resistência, especialmente da bancada ruralista, porque fala-se muito que tem que ter a preservação do piquizeiro. Mas é possível conviver o piqui e conviver atividades agropecuárias, desde que haja replantio. Então, isso está previsto também no projeto. E lá no Senado, o senador Cajuru, que trabalhou em Minas Gerais há muito tempo e agora está no Goiás, me ajudou muito, e a Soraya Tronic. Eu conheci esses dois senadores na CPMI do 8 de janeiro, tentativa de golpe, nos tornamos amigos, então eles me ajudaram muito lá. E são também da região do Piqui. Inclusive pediram para mandar um abraço, o Cajuru vai estar amanhã também lá no 8 de janeiro. Nós todos, né? O Tony, o Adriano também. Enfim, gente, é comemorar hoje, que eu acho que meio ambiente e democracia andam juntos, né, ministro? Eu acho que o dia de hoje e de amanhã são muito importantes. A gente quer fazer parte da colheita também, que vem em 2015. E o Piqui e o Cerrado vão nos ajudar nessa colheita, que é a colheita do governo que a gente usa. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos, a todas. Primeiro quero agradecer a Deus por estarmos aqui, agradecendo também a Deus pela recuperação do nosso presidente, que está com uma cara ótima, e desejando a todos um feliz 2025, que Deus nos ajude nessa caminhada. Eu acho que o presidente até já adiantou aqui alguns aspectos, juntamente com os companheiros que me antecederam. Parabenizar os deputados, senadores e senadoras, aqui na pessoa do querido Rogério. Eu conheço o Rogério de muitas décadas, presidente na época ainda do PRC, né, que a gente foi fundador do PRC
junto com, na época, o Oséias, o Chico Mendes e o Genuíno, um monte de gente, e a gente é amigo de longas datas. Mas é muito interessante, né, que a gente está aqui ressaltando os aspectos econômicos, sociais e gastronômicos do Piqui. Até o microfone. Está funcionando? Está funcionando? Tá. Assim? Então, os aspectos gastronômicos do Piqui, que de fato é muito delicioso, e culturais, né? Quem não sabe comer o Piqui, acontece isso que o presidente mencionou, tem as histórias como do Saturnino, mas eu tenho um amigo que o casamento dele se deve ao Piqui, porque ele foi dar uma de entendedor de Piqui e comeu o Piqui e ficou com a boca cheia de espinho. E a esposa dele resolveu tirar uma pincezinha, né, os espinhos de Piqui. E acho que se aproximaram tanto nesse processo que estão casados até hoje. E essa pessoa é do nosso convívio muito próximo, que é o biólogo João Paulo Capobianco. E essa história é muito interessante, né? Ele e Luciano. Nem sei se eu podia dizer isso, mas eu achei que a história é tão bonita e está associada aqui ao Piqui. Mas tem uma coisa importante também. Primeiro, o projeto de lei que nós acompanhamos junto com o ministro Paulo Teixeira, e cumprimentando aqui a todos e a todas, principalmente os manejadores do Piqui, cumprimentar a minha secretária de Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, presidente Aédel Moraes, que vem lá da Baía do Marajó, uma companheira sua de muitas décadas, né? E a Aédel sabe a importância do uso sustentável do Piqui para as populações locais. Mas uma coisa importante, um projeto como esse, Rogério e demais companheiros, ele ajuda não só a proteção da espécie, mas do bioma cerrado. Porque quando você determina que determinadas áreas não pode ter incidência de corte raso para a proteção do Piqui, você está protegendo toda aquela área, protegendo a biodiversidade, protegendo o ecossistema e protegendo os serviços que esses ecossistemas prestam para o equilíbrio do planeta e particularmente o regime hidrológico do nosso país, porque o Cerrado é a caixa d'água do nosso país. A Amazônia tem os rios voadores, que são muito importantes, mas sem todo o sistema de nascentes que tem a ver com o Cerrado, a gente não teria, a grande quantidade de recursos hídricos que nós temos no nosso país. Uma outra coisa importante que hoje, e o senhor criou na nova gestão no Ministério do Meio Ambiente, nesse seu terceiro governo, a Secretaria Nacional de Bioeconomia. Isso que nós estamos fazendo aqui tem a ver com a bioeconomia, que é o que as comunidades fazem, o uso sustentável dos recursos naturais, de forma a que esse uso não venha destruir essas espécies e ainda gera renda, gera qualidade de vida para as comunidades. E aquilo que já foi ressaltado, hoje existe muita pesquisa que é feita para que a gente encontre soluções baseadas na natureza. E o Piqui é uma dessas soluções baseadas na natureza. Primeiro, para que a gente possa ficar bem alimentado. Segundo, tem também propriedades medicinais para proteger toda a nossa parte intestinal. E terceiro, ainda pode ser utilizado como corante para se fazer com que determinadas tinturas
para quem tem alergia a qualquer tipo de tinta artificial, o piqui é um corante. Veja que em muitos aspectos nós temos aqui, né, a presença do piqui como uma espécie da biodiversidade que ajuda em várias dinâmicas. E nós estamos aqui com o piqui, o que já foi feito com relação à castanheira e à seringueira, que são protegidas, não podem, em hipótese alguma, serem derrubadas. Só que no caso da Amazônia, é feita uma manobra, presidente. Você derruba todo o entorno e deixa só a coitada da castanheira sozinha. A castanheira, ela é polinizada por uma abelha chamada mangangá, que é uma abelha enorme. E o mangangá, ele tem voo curto. Se a castanheira fica isolada numa área aberta, o mangangá não consegue ir polinizar. Então, ela acaba desaparecendo dessa área e acaba não produzindo fruto. No caso do piqui, eu não sei como é o processo de polinização dele, mas o que eu posso dizer é que aqui nós temos aspectos econômicos, sociais, culturais, enfim, e da culinária do povo de Minas e de Goiás, que já se estende pelo Brasil afora. Nada melhor, né, do que a gente comer um arroz, uma galinhada, como o senhor falou, no piqui. E eu quero parabenizar o Congresso, parabenizar as comunidades, que é a partir delas, não é, que nós estamos fazendo isso. Se não fosse a organização, se não fosse a pressão das populações tradicionais, para que se tenha políticas públicas para o uso sustentável da biodiversidade, a gente não teria hoje o que nós temos. Só para dizer, presidente, finalizando, né, de que o senhor é responsável pela maior quantidade de área no modelo de reservas extrativistas. Quando nós chegamos no governo em 2003, eram 5 milhões. Nos primeiros anos do seu governo, o senhor já dobrou isso para 10 milhões. E hoje a quantidade de área protegida, tanto de reservas marinhas, quanto de lagos, quanto de áreas terrestres, para essas populações é muito grande. E em relação ao cerrado, a gente precisa ampliar ainda mais essas áreas para que possam ser manejadas com as espécies da biodiversidade. Afinal de contas, nós somos um país cuja balança comercial já teve 13% baseado em 2 produtos da biodiversidade, que foi a castanheira e a seringueira. E hoje, a parceria que nós fazemos com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos um termo de cooperação em que eles estão dando assistência técnica para que as comunidades possam manejar melhor, ainda mais, esses produtos, gerando renda e qualidade de vida para as pessoas. Muito obrigada, que Deus nos abençoe e que lhe dê muita saúde e sabedoria nesse 2025, que é cheio de desafio. BRICS, Mercosul, COP e tantas outras coisas que nós teremos pela frente, inclusive a Conferência Nacional de Meio Ambiente e a Conferência Infanto-Juvenil. Obrigada. Eu quero também dar um bom dia a todas, um bom dia a todos. Dizer, presidente, que é uma felicidade estar com o senhor com saúde, depois do sufoco que o senhor passou, que todo mundo ficou preocupado. O senhor com saúde venceu essa e venceu para continuar a mudar o Brasil. É uma alegria muito grande estar com o senhor aqui nesse começo de ano, também com a querida ministra Marina, uma parceira fundamental. Em nome dela, cumprimentar a Edel Moraes e cumprimentar o Edmilton Cerqueira, ambos secretários. A Edel do Ministério do Meio Ambiente e o Edmilton, secretário do Ministério da MDA de Povos Tradicionais. Cumprimentar o Olavo Noleto, que é o ministro em exercício, e esses 3 gigantes deputados, né? 2 de Goiás, Adriana Corsi, Rubens Ottoni, e o nosso Rogério Corrêa, autor desse projeto de lei. Cumprimentar também a Josi, que é presidente da cooperativa Grande Sertão, e também a Tina de Januária, que é da Pequitina. Né? Eu queria
falar, acho que os aspectos... Primeiro eu queria falar um aspecto histórico, presidente. Meu avô, ele era servidor federal, ele era linguista. Ele andou todo Goiás, escreveu um livro, O Folclore Goiano. E andou toda Minas Gerais, escreveu um livro, O Falar Mineiro. E ele era um servidor público, morreu pobre, não tinha uma casa no final da vida dele, né? Mas ele deixou esses dois legados. E é muito bonito ver Minas e Goiás unidos aqui em torno do Piqui. Não tem a briga que o Espírito Santo tem com a Bahia. E um aspecto que eu acho importante, a ministra Marina falou, que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. A maior produção de água no Brasil se dá no Cerrado, que vai toda essa água para os grandes rios brasileiros, né? Então a preservação do Cerrado e a conjugação de produção com preservação é muito importante, né? E o Piqui, ele tem uma questão muito importante relacionada às populações tradicionais, que são extrativistas, é isso, que tiraram do Piqui a sua sobrevivência, do Piqui, do Baru e de outros frutos do Cerrado. Inclusive tem grandes cooperativas, entre elas as duas estão aqui, e outras que fornecem produtos e que vão também acrescendo valor, industrializando, fazendo melhores, digamos, embalagens e também vivendo disso, construindo cooperativas e sobrevivendo dessa proposta, né? E nesse sentido, o seu governo está fortalecendo essas populações, através do fortalecimento das cooperativas e aqui propor que a gente possa dar mais passos nesse fortalecimento, né? Agregando esse conjunto de cooperativas a um processo de financiamento delas, de assistência técnica delas e de assistência técnica a essas comunidades. E, ao mesmo tempo, as universidades que ali atuam perto, como é que elas agregam valor, dado o valor alimentício, cosmético, medicinal e industrial do Cerrado. A gente podia fortalecer um convênio com a Universidade Federal de Goiás, que a gente tem feito um convênio poderoso, uma das universidades mais exemplares que tem junto aos trabalhadores rurais, e diagnosticar quem em Minas Gerais podia fazer, o FMG, o Montes Claros. Então, fortalecer a gente, a partir daqui, sair com esse propósito de fortalecer a presença das instituições superiores e fortalecer o apoio às cooperativas e às comunidades que vivem dessa finalidade, né? E através da dona Tina e da dona Josi, homenagear os agricultores extrativistas que vivem do Piqui ali e que vivem dos demais frutos do Cerrado e que ajudam a preservar esse bioma tão fundamental para o nosso país, né? O presidente Lula falou que quer conhecer a Sempre Viva, né? Sempre Viva ganhou o título de patrimônio agrícola da humanidade. Foi a maneira e a estratégia, inclusive, de preservar e de manter. O que demonstra que o meio ambiente precisa do ser humano. O meio ambiente precisa do ser humano para sua sobrevivência. Não são incompatíveis, mas são compatíveis meio ambiente e ser humano, e por isso devemos fortalecer essas comunidades. Então é uma alegria, um prazer imenso participar desse evento com o senhor, presidente.